O protagonista se encontra no meio da floresta, no meio da batalha entre as fadas e os cachorros bípedes e se pergunta o que deveria fazer. Orar a algum deus? Melhor não, até porque ele só terminou desse jeito por causa da deusa. Com a flecha ainda presa em sua perna, ele reclama da dor enquanto xinga a Deus e toma uma decisão. Ao invés de procurar ajuda com os deuses, ele decidiu sofrer e morrer agoniando a pedir ajuda de algum deus. Quando de repente aparece uma notificação de que uma deusa o está observando. O protagonista ainda está sem forças para andar, mas ao contrário do que pensava, ao invés de xingar o Deus que o observava, ele pediu socorro a esse Deus que o observava. O Deus perguntou por que ele estava sozinho naquela floresta perigosa e cheia de monstros. O protagonista explica o motivo de estar sozinho e fala que a deusa mentiu para ele dizendo que o mandaria para casa, mas passando o portal que ela indicou, ele se deparou na floresta em que se encontra no presente. Ao menos era isso que ele queria falar, mas não disse nada. Pensando que esse Deus também pode ser conhecido da deusa que o enviou para morrer na floresta. E antes de contar qualquer coisa para o Deus que estava com ele, ele pede para que o salve primeiro. Até porque o protagonista está com tanta dor que acha que vai morrer. Ele pergunta se algum outro Deus poderia ajudá-lo com a situação. O Deus que o observa fica confuso e com dúvida, mas diz ao protagonista que não existem outros deuses nas redondezas. E então o protagonista já perde as esperanças, pensando que esse Deus era um Deus excluído e sem poderes. Quando Deus pergunta ao protagonista, o que é um excluído? E ele já pensa que falou um pouco demais e tenta contornar a situação pensando no que dizer para sair por cima e não ser amaldiçoado novamente, enquanto olha para a janela de status com a maldição de herói ranking destacada. Depois de pensar bastante, o protagonista diz que um excluído se trata de um lobo solitário que vive na vasta floresta, correndo sozinho. O Deus parece gostar do significado e confirma que realmente é um excluído enquanto o protagonista fica aliviado que a sua explicação foi aceita. Novamente o protagonista pede por ajuda, porque realmente está numa enrascada e com muita dor por causa da flecha que o atiraram. Mas o Deus o ignora e pergunta se ele também é um excluído, com um pouco de ânimo na voz. Ele não entende o questionamento dela e relembra os momentos na sala de aula, chegando ao veredito de que não é um excluído, pelo contrário até seria um famosinho. Mas para tentar ganhar o favorecimento da única fonte de ajuda possível, ele diz que também é um excluído. E é por isso que ele foi jogado na floresta enquanto todos os colegas de classe que estudavam com ele estão juntos em algum outro lugar. O protagonista continua tentando persuadir o Deus para que o ajude a ficar vivo para se vingar. Ele pensa que vai precisar desistir do orgulho que tem e da identidade que tinha. Mas o Deus ainda não decidiu se vai o ajudar ou não, por conta do passado que o Deus teve ficando em conflito na decisão. Mas o protagonista tenta argumentar com o Deus, dizendo que é comum o excluído ajudar o outro. E por ele ser um Deus, o protagonista pergunta se isso não se aplica a ela. O protagonista soa frio e se pergunta se o Deus vai realmente considerar o argumento dele, quando ele mesmo acha que foi uma merda e só falou aquilo tudo por estar em uma situação complicada. O Deus aceita o argumento do protagonista e diz que todos os excluídos estão no mesmo nível. Então, levanta a mão com uma bola de energia brilhante, bem acima do protagonista, e decide ajudá-lo, curando totalmente as feridas do protagonista e revigorando todo o cansaço que ele tinha. E então o protagonista percebe que toda a dor que tinha e o cansaço que havia acumulado desapareceram. E só agora bate o choque de realidade de que realmente era um Deus que estava falando com ele. Ele sente o corpo mais leve, enquanto Deus se orgulha do que está fazendo. Mas o protagonista decide olhar a caixa de status e percebe que a bênção de herói foi trocada de herói rank F para excluído rank F. E pergunta a deusa por que excluído é considerado uma bênção.
Lendo melhor os status de excluído Rank F, ele vê que o excluído terá todas as condições reiniciadas, exceto a morte. E também uma coisa assustadora vai acontecer se o lobo solitário, protagonista, sair da floresta. Depois de ler todo o conteúdo do status excluído, o protagonista pergunta o que caralho significa um lobo solitário. E ele se pergunta se ficar famosinho ou popular, ele vai ser castigado pela deusa que deu a bênção para ele. E o deus enfatiza que ele só vai ajudar os excluídos. Ou seja, ele não pode interagir com nenhum amigo dele que ele tinha antigamente, senão ele vai perder a bênção ou algo muito ruim vai acontecer com ele, como disse lá na janela de status. Enquanto a treta continua se desenrolando entre os gnolls e as fadas, o protagonista sai de fininho dizendo que não vai reclamar, porque ele receber a bênção é melhor do que morrer ali e não ter nada. Então ele só aceita e segue em frente. E ele pensa que não teria como conversar mesmo com nenhuma raça amigável, porque ele tem a maldição de herói. E mesmo que ele consiga distinguir o que os monstros falam, ele não consegue dialogar com nenhum deles, porque eles são monstros. Mas, para a tristeza do nosso protagonista, um gnoll percebe que ele estava tentando fugir. E voltamos à caça ao protagonista. Mas no meio da corrida, ele percebe que a bênção de excluído não é todo horrores, e que é uma bênção dos deuses, literalmente. Percebe que o excluído terá todas as condições reiniciadas, exceto a morte. Isso inclui o cansaço por corrida, e ele percebe que os machucados que ele tinha foram curados, mas também consegue sentir o cansaço que ele está tendo enquanto corre, indo embora. E também para ajudar, todos os cachorros bípedes que estavam atrás do protagonista já estavam cansados de lutar contra as fadas e não vão conseguir perseguir o protagonista se ele continuar reiniciando o status de cansado e ficando revigorado novamente, enquanto os cachorros bípedes vão ficar cada vez mais exaustos enquanto perseguem o protagonista. Desesperados com a chance de perder o protagonista de vista, um dos cachorros bípedes joga uma pedra na direção do protagonista, que consegue acertar a nuca dele. O protagonista sente a pedrada que atingiu sua cabeça. Enquanto o deus que estava acompanhando, ele fica totalmente ansioso por aquela situação empolgante. O protagonista cambaleia. Mas, ainda assim, não cai no chão. E continua seguindo em frente, correndo. E grita para os cachorros bípedes que nem ferrando ele vai cair ali. O protagonista vira para Deus e diz que isso é incrível e não está falando só para inflar o ego dela, mas é realmente incrível. O protagonista indaga que o cansaço e os machucados não são as únicas coisas que sumiram, mesmo numa situação dessas, ele consegue ficar calmo, ou seja, o status mental dele também é resetado, junto com o cansaço. No meio da corrida, o protagonista pensa que se ele for pego, morderia a língua para não morrer estraçalhado pelos cachorros. Mas Deus diz que ele não morrerá fazendo isso, e o protagonista agradece pelo conselho. Então, o protagonista tem uma ideia. Lembrando do que estava escrito no status, ele percebe que todas as condições, exceto a morte, serão resetadas. Portanto, se ele não morrer numa porrada só, os machucados que ele vai sofrer serão curados imediatamente. Isso quando ele se depara com um penhasco e se pergunta se sobreviveria à queda dessa altura. E Deus confirma que não, se ele pular dessa altura, ele realmente vai morrer. O protagonista reclama com ela, chamando-a de pão duro e pedindo ao menos asas para ele poder atravessar esse penhasco. Enquanto atrás dele, todos os cachorros bípedes se acumulam e ele se encontra sem saída. Enquanto olha para a paisagem, ele pensa que, enquanto está tentando lidar com Deus todo torto, tem um penhasco na frente dele e monstros atrás. E ele precisa decidir rápido o que fazer nessa situação.
Então, ele tem a ideia de jogar todos os cachorros bípedes uns contra os outros e grita para eles, dizendo para prestarem atenção nele. Ele fala que há muitos cachorros bípedes para um só humano e que todos eles estão de barriga vazia. E ele diz que o primeiro a pegá-lo será o único a saborear a melhor parte do corpo do protagonista. Com esse incentivo, todos os cachorros ficam babando, deixando a saliva gotejar no chão, e começam a correr na direção do protagonista, agarrando-o pelo pescoço e empurrando-o pelo penhasco, junto com todos os gnomos que se acumularam ao seu redor. Percebendo que sua provocação deu certo, o protagonista agarra um dos monstros e pula na direção do fundo do abismo, rindo enquanto cai com todos os cachorros bípedes que ele atraiu junto. Os monstros ficam estupefatos com essa ação do protagonista e afirmam que ele enlouqueceu. Quando todos batem no fundo do penhasco com um baque ensurdecedor, por mais incrível que pareça, o protagonista sobrevive à queda e abre os olhos lentamente, gemendo de dor. Os cachorros bípedes desistem de continuar correndo atrás dele, e aqueles que estão em cima do penhasco simplesmente vão embora. O protagonista começa a palpar o próprio corpo para ver se algo estava errado, já que sentia uma sensação de esmagamento, mas como a bênção tinha curado, provavelmente era apenas fruto da imaginação dele. Ele se levanta em meio aos corpos dos cachorros bípedes, e de repente percebe que um dos monstros não morreu e começa a balançar uma adaga na direção dele, enquanto o protagonista fica surpreso que o monstro tenha sobrevivido à queda dessa altura. O protagonista percebe que consegue ver a janela de status dos monstros, identificando esse monstro como um carniceiro da lua azul, de nível 3, sem bênção e sem maldição. Ele pensa que o nível alto do monstro explica como ele sobreviveu a uma queda dessa altura sem uma bênção. Então, ele percebe uma oportunidade de subir de nível finalizando aquele cachorro bípede e pegando a experiência. Ele pega uma pedra do chão e se aproxima do cachorro bípede quase morto. Rapaziada, eu estou fazendo alguns testes para deixar a experiência de vocês mais agradável. Ainda sou iniciante no YouTube e aceito críticas se vocês tiverem. Neste episódio, eu dublei com minha voz natural em alguns takes. É isso, até a próxima.